Paulinha, são 10 horas e 9 minutos. Chegou a hora daquilo que todo mundo gosta. Pesquisa eleitoral, meu amor, traga dados. Gente, o Paulinho pesquisa, não deixa passar nenhuma, e a gente vai trazer aqui os dados da pesquisa realizada pela Brasmarket, Análise e Investigações de Mercado, a pedido da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, que foi divulgada nesta quinta-feira. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de setembro, com confiabilidade de 95%. O método de coleta das informações foi o contato telefônico e foram feitas 2.400 entrevistas em 504 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 01527/2022. Essa pesquisa mostra uma vitória no primeiro turno do presidente Jair Bolsonaro, do PL, no levantamento espontâneo. O Bolsonaro lidera com 40,2%, enquanto Lula aparece com 28,4%. Na soma dos votos válidos, contando com os demais candidatos, o presidente é maioria e consegue se eleger já em primeiro turno. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o presidente Jair Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece em seguida com 30,5%. Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição com 7,6% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, está em quarto com 4,6%. Soraya Tronic, Felipe Dávila, do Novo, Padre Kelman, do PTB, Sofia Manzano, do PCB, Constituinte Imael, do DC, Leonardo Péricles, do P, e Vera Batista, do PSTU, têm todos menos de 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos chegam a 6,8% e indecisos 5,3%. Mais uma pesquisa aí trazida pelo Paulinho Pesquisas aqui para o nosso Morning Show. Muito bem, Paulinha, eu vou trazer esse assunto em relação às pesquisas aqui, porque eu vi uma análise que me chamou bastante a atenção de alguns cientistas políticos, e isso é bem grave, turma, bem grave mesmo. Porque todas as pesquisas podem estar com a sua base de dados equivocada. Vocês sabiam disso? Justamente pela falta do censo no Brasil no ano de 2020. Ou seja, porque vários cientistas políticos estão justamente raciocinando o seguinte: como é que uma IPEC está dando uma diferença de 13, 14 pontos, 15 pontos, e uma Genial Quest está dando uma diferença, sei lá, de 8, 6 pontos? O que que acontece? O ponto central é justamente na base de dados com aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, isso é um problemão, porque a gente pode estar com todas essas pesquisas, inclusive essa da Brasmarket, com dados absolutamente distorcidos da realidade. Só antes do debate, queria fazer uma correção. Eu falei Vera Batista aqui, é Vera Lúcia, gente, a candidata. Me desculpem aqui. Já que você trouxe... Isso aí é grave, meu. Já que você fez esse comentário, só entre a Quest e o Datafolha há uma diferença no cálculo dos eleitores que receberiam até um salário mínimo. Há uma diferença de 20 milhões de eleitores. No Datafolha, são 20 milhões a mais que estariam sendo calculados nessa base de eleitores que recebem até um salário mínimo. Esse é o grande ponto que gera essa diferença de pontuação entre Quest, por exemplo, e Datafolha. Mas o mais impressionante é você ver a Brasmarket sugerir que o Bolsonaro esteja 13 pontos, segundo o cálculo deles, 13 pontos, e possa vencer no primeiro turno. Isso é impressionante, mas ao mesmo tempo não desperta muito medo no Lula e na esquerda, porque eles não dão muita credibilidade para a Brasmarket, que é conhecida como a única pesquisa que a família Bolsonaro confia, e que há muitos meses já tem dado o Bolsonaro à frente, depois chegou a dar o Lula um pouquinho à frente do Bolsonaro, agora voltou a dar o Bolsonaro em primeiro. Não tem um histórico de pesquisas, são poucas pesquisas que já fez, e também não faz parte da Associação de Pesquisas do Brasil. É, portanto, a que menos gera confiança. Mas podemos nos surpreender e vermos, quem sabe, ela como a grande assertiva depois dos resultados da eleição. Porém, eu já fiz essa aposta aqui. Eu quero ver quem tem coragem de apostar que Bolsonaro vence no primeiro turno, ou que pelo menos termine em primeiro, né? No primeiro turno. Eu aposto que não. Fala, Cubaninha. Não, é porque saiu uma pesquisa ontem, da pesquisa Atlas, do Rio Grande do Sul. E parece que está causando aí uma preocupação na campanha do Lula, porque o Rio Grande do Sul é conhecido por ser mais esquerdista. Lula
lulista. E o Bolsonaro e o Lula estão empatados. O Bolsonaro com 40,7% de intenção de voto contra 40,3% de Lula. Então a campanha, pelo que andei vendo aí nas coisas internas, né, nas conversas internas, eles estão vendo como reverter essa situação para o Lula conseguir sair à frente de novo. E não é só no Rio Grande do Sul, como também saiu uma hoje de manhã da Quest lá no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro está com 40% e Lula 36%. E dia 5 de setembro, foi dia 5, no Correio Opinião em Brasília, Bolsonaro alcançou 41,4% e venceria todos no segundo turno. Isso no DF. Então são vários estados aí do Brasil que o Bolsonaro aparece à frente com uma grande vantagem se comparado com o Lula. Então é uma preocupação aí para a esquerda, né? Que ela trouxe tem mais confiança, a imprensa e, enfim, os partidos. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.